E aí, tá ligado? Tudo bem? Muito bom ter você aqui mais uma semana, muito bom ter você ainda bem, ainda são aí na sua casa. A gente tem tomado todos os cuidados e a gente tem orado muito para que logo tudo isso passe. Força aí para você, para sua família, permaneça orando pela igreja, pela equipe, porque nós estamos nos esforçando muito para levar esse conteúdo para você na sua casa. O meu convite para você agora é que você deixe de lado qualquer tipo de distração e que você de fato cultue aí na sua casa, levante a mão na hora do louvor, adore com tudo que é em você. Na hora da pregação, pega um caderninho, anote os pontos, anote a mensagem, porque aí você vai memorizar melhor quando você anota. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque já fazem praticamente 3 meses que nós estamos nesse isolamento social. Tem sido difícil, mas o Senhor tem nos forjado, o Senhor tem tratado muitas coisas importantes nesse tempo, o Senhor tem nos aproximado de Ti, Pai. E eu te peço que o Senhor continue falando ao nosso coração, que o Senhor continue nos fortalecendo e nos aproximando do Seu propósito para nós, Pai. Receba agora o nosso louvor, receba a nossa adoração, que a gente possa Te louvar com tudo que é em nós, com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo, da mesma forma que nós fazemos tantas outras coisas que nós gostamos, Pai. Que esse culto possa nos edificar, nos transformar e nos levar ao mais próximo possível daquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Vamos louvar? Eu olho para a cruz eu vou. Do seu sofrer participar, na sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
das tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso é na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalece e nada irá impedir, eu te adorarei. Declare muralhas, muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso é, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso Nós estamos no mês de junho, o grande mês dos namorados, o mês dos apaixonados, o mês do Dia dos Namorados, o mês em que as garotas tiram aquela velha lista de presente da bolsa e aproveitam da data, o mês em que os comerciantes colocam os seus negócios em dia, o mês que os namorados ficam no vermelho desesperados, o mês que muita gente que não namora corre pro Twitter
para escrever mais alguns capítulos de Lamentações. E justamente por causa desse mês, do mês do Dia dos Namorados, nós estamos nessa série de Não Namore Até Que. E hoje nós vamos falar um pouco sobre não namore até que você seja a pessoa com quem você gostaria de namorar. Nós vamos falar sobre você ser antes de você querer encontrar, sobre você se fundamentar, sobre você enraizar, para depois você se preocupar em encontrar alguém. E o ser humano é engraçado porque nós vivemos cercados de 3 grandes dilemas: carreira, casamento e posses. É ou não é? Quando você reencontra suas tias lá no Natal, quais são as 3 grandes e profundas perguntas que elas fazem? Primeira categoria: já decidiu o curso que você vai fazer? Vai fazer nem esse ano? E aí, se forma quando? Já conseguiu um emprego? Por que você não faz um concurso público? Segunda categoria: e as namoradinhas? Vai casar quando? Já noivou? E os filhos? Vem pra quando? Terceira categoria: não vai trocar o seu carro? Por que você não financia um apartamento? Por que você não dá o seu apartamento em entrada numa casa? E a vida é cercada nessas 3 categorias e por isso nós crescemos nessa pressão e muitas vezes não respeitamos processos, muitas vezes pulamos etapas de tamanha pressão que é nessas áreas. E antes de tudo, eu quero comprar, eu quero namorar, eu quero casar e eu não me preocupo com todo o restante. Eu não me preocupo com quem eu estou me formando, eu apenas me preocupo em ter, em ser, em possuir. Então nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque ou nós começamos a namorar cedo demais, com 12, 13 anos, ou nós esperamos tempo demais, esperamos construir, esperamos formar, esperamos ter emprego, esperamos comprar casa e nunca chega o dia de constituir uma família. E sabe o que é interessante? Pensa no maior homem que já existiu, pensa no maior líder de todos os tempos, no cara mais influenciador, naquele que realizou os maiores milagres e que deu a vida para salvar a humanidade. Jesus Cristo. Ele era e ele foi solteiro, ele não se casou, mas também ele não ficou esperando isso acontecer para cumprir seus objetivos, para cumprir o seu propósito. Ele cresceu se preparando, se fundamentando e no momento exato ele cumpriu, ele agiu, ele fez. Nós vivemos como se o casamento fosse o principal e único grande dia da nossa vida e como se a nossa vida só fosse ter andamento após o casamento. Vivemos e crescendo sonhando com o dia do qual vamos casar, para depois do casamento eu me tornar responsável, para depois do casamento eu me tornar maduro, para depois do casamento eu pensar em trabalhar. Pare de esperar esse grande dia chegar para começar a viver e comece a se fundamentar, a se aproximar de Deus, a se tornar alguém relevante hoje e agora. Comece já a cumprir o seu propósito, porque o objetivo final e único da sua vida não é o casamento, mas sim é o propósito da sua vida. O que você precisa entender é que você não vai achar propósito quando você se casar, mas você precisa, antes de tudo, achar o propósito da sua vida, entender quem você é, para depois as coisas começarem a acontecer na sua vida. Comece desde já a construir, a fundamentar, a criar raízes, a se preparar, para depois você pensar no que você pode constituir. Porque se você começa a procurar alguém sem nem saber quem de fato você é, provavelmente você vai entrar em um relacionamento frustrado. Então por isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 45 até o versículo 50. 1 Samuel 17, 45 até o 50. E aí nós vamos aprender com Davi 4 passos que nós devemos dar antes de buscar um relacionamento. Neste texto que nós vamos ler, Davi está indo levar comida para os seus irmãos que estavam cerca de 40 dias acampados em guerra com os filisteus. E os filisteus tinham no seu exército um homem que tinha 2,90 metros de altura, praticamente 3 metros. E esse homem, esse gigante, confrontava, zombava e desafiava o exército de Israel e a Deus diariamente. Então, quando Davi chega e percebe tudo o que estava acontecendo, ele não aceita todo aquele desaforo.
Ele não aceita aquele homem estar desrespeitando o seu Deus e ele se sente responsável por aquele problema e ele decide resolvê-lo. Davi ouve sobre as recompensas, fala com Saul, ele chega em Saul e fala que ele vai enfrentar o gigante, se prepara, chega diante do gigante e diz, lê comigo aí, você vem contra mim com espada, com lance, com dardo? Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa, na direção da linha da batalha, para enfrentá-lo. Retirando uma pedra do seu bolso, ele arremessou com uma tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou cravada, e ele caiu com o rosto no chão. E assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Amém? Vamos orar? Abaixe sua cabeça aí onde você está, peça a Deus para que Ele fale ao seu coração. Deixe de lado agora qualquer outra coisa que tire sua atenção. Que você esteja totalmente focado naquilo que Deus tem para falar com você. Porque, como eu sempre gosto de falar, a gente nunca vai encontrar Deus do qual nunca encontramos se não procurarmos do jeito do qual nunca procuramos. Peça a Deus para que nenhuma outra voz fale com você agora, senão a voz dele ao seu coração. E que Ele trate tudo que precisa ser tratado. Porque diariamente nós precisamos ser forjados pelo Espírito Santo. Paizinho, nós te entregamos esse culto, Pai. Nós te entregamos o nosso coração, nós te entregamos a nossa mente. Eu te peço por cada solteiro que está assistindo, Pai, que o Senhor ensine, Deus, o que eles precisam se fundamentar, o que eles precisam ter como critério, o que eles precisam mudar, Pai. Se há namorados e casados assistindo, que o Senhor mostre também para eles o que precisa ser alterado, o que precisa melhorar, o que precisa voltar à essência, Pai. Porque o Senhor não nos chamou para a gente ficar acomodado, mas o Senhor nos chamou para a gente fazer a diferença e incomodar, Pai. Que o Senhor continue falando com a gente, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Então Davi vai nos ensinar 4 passos que devemos dar antes de querermos entrar em um relacionamento. E o primeiro passo é: descubra quem você é. Davi não estava preocupado de quando ele seria rei, de quando ele seria valorizado, de quando ele seria honrado. Davi não estava preocupado se ele estava no lugar errado, na hora errada. Davi sabia quem ele era. Davi entendeu quem ele era perante o Senhor e isso ajudou Davi a respeitar e viver os processos. Davi era humilde porque ele entendeu quem ele era. Porque humildade não é eu me achar demais, nem eu me colocar para baixo. A humildade é eu saber exatamente quem eu sou. Por isso Davi ele era humilde, ele sabia exatamente quem ele era. Ele não se rebaixava para ninguém, mas também ele não se achava melhor do que ninguém. Por isso que Davi conseguiu viver cada uma das suas etapas sem ter o seu ego ferido, sem se sentir menosprezado, sem se sentir pior do que os outros. Imagina se Davi não tivesse entendido quem ele era, não tivesse entendido a sua identidade e vivesse se comparando com os outros. Ele nunca teria respeitado os processos, ele nunca teria aprendido tudo o que ele aprendeu. Se Davi, ao invés de pastorear as ovelhas, ficasse se comparando e olhando para os seus irmãos, que eles estavam num campo de batalha guerreando como ele queria estar. Se Davi, ao invés de pastorear as ovelhas com o seu melhor, ficasse murmurando por não estar onde seus irmãos estavam, fazendo o que seus irmãos estavam, ele não teria aprendido tudo o que aprendeu, ele não teria crescido como ele cresceu. Ele não teria matado o lobo quando tentaram comer as suas ovelhas. Ele não teria coragem de matar o urso porque ele ainda não teria matado o lobo e ele não saberia como é matar um animal. Mas por estar com a cabeça totalmente ali, ele matou aquele lobo. E quando o urso veio para atacar suas ovelhas, ele pensou: cara, eu já matei um lobo, por que não posso matar um urso? Se ele não tivesse matado aquele urso, ele não teria coragem para chegar nem perto daquele gigante. E muito menos se tornar o rei de Israel. Davi respeitou cada processo porque ele entendeu quem ele era.
Se Davi ficasse se comparando, ele não teria humildade suficiente para servir de entregador de iFood e levar comida para os seus irmãos. E se ele não tivesse ido levar comida para os seus irmãos, ele não teria tido as oportunidades que ele teve. Por isso é tão importante você entender quem você é. Porque a partir do momento que você entende quem você é, você pode ser lixeiro, você pode ser motorista de ônibus, você pode ser um empresário, você pode ser motorista de Uber. Não importa o que você seja, você não vai se sentir pior porque você sabe qual é a sua identidade e o porquê você está no mundo. Davi sabia quem ele era, então não importava o que ele estava fazendo, mas sim o porquê ele estava fazendo. Davi estava diante de uma grande crise, mas essa crise não fez ele se esconder de quem ele realmente era, muito pelo contrário. Essa crise mostrou para o mundo quem de fato ele era. Olha o versículo 38 ao versículo 40. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras, colocou elas na bolsa e aproximou-se do filisteu. Saul vestiu suas armaduras em Davi para ele ir contra Golias, mas Davi não aceitou. Se Davi tivesse aceitado, ele teria morrido. Se Davi tivesse ido enfrentar Golias com as armaduras de Saul, provavelmente o gigante teria matado Davi, porque aquelas armaduras não eram para Davi, eram para Saul. Davi sabia quem ele era. Davi não se comparava, Davi não olhava para Saul querendo ser Saul. Davi não olhava para os seus irmãos mais velhos querendo ser os seus irmãos mais velhos. Davi queria ser ele mesmo. O nosso problema é que nós vivemos nos comparando. O tempo todo eu estou olhando para alguém e perguntando por que eu não sou assim, por que eu não falo daquele jeito, por que eu não me visto daquele jeito, por que eu não tenho aquele carro, por que eu não tenho aquela moto, porque eu não canto daquele jeito. O tempo todo nós vivemos nos comparando com pessoas que estão ao nosso redor. Mas a comparação, além de injusta, ela é diabólica. Não tem como eu comparar a minha vida com a de ninguém, porque cada um tem um propósito. Cada um foi feito com um único objetivo. Deus não nos criou em série. Deus fez cada um de nós com um único objetivo, com um único propósito. É como quando criaram a cadeira. Eles não começaram a criar vários objetos para depois ver o porquê fizeram aquilo. Pelo contrário, um dia o homem viu a necessidade que ele tinha de sentar. E aí ele foi lá e pensou: eu vou criar um objeto que vai ter 4 pernas, uma base, e eu vou sentar sobre ele para descansar o meu corpo. Assim Deus te criou. Deus viu a necessidade que o mundo tinha de você e Ele te fez com as suas características, com o seu jeito de ser, para você cumprir o seu objetivo aqui na Terra. Não tem como eu comparar uma squeeze com uma caneca. Seria uma comparação totalmente injusta, totalmente errada, porque a caneca ela foi feita para tomar bebidas quentes, por isso ela tem uma alça. E a squeeze foi feita para eu tomar uma bebida gelada com maior quantidade. É impossível comparar esses dois objetos. Cada um deles foi criado com um propósito, com um objetivo. Assim Deus te criou, então pare de se comparar com as pessoas, pare de olhar ao seu redor, pare de olhar para a sua família, pensando em quem você deveria ser, em como você deveria ser, parecido com quem você deveria ser. Comece a olhar para você e perguntar a Deus qual é a sua identidade, o porquê Ele te criou, o porquê Ele te fez. O Samuel, por exemplo, está na nossa equipe para cuidar da parte da adoração. O Juan está na nossa equipe para ser o pastor da nossa igreja. Eu estou aqui para pastorear jovens e adolescentes. Não tem como eu querer ser igual a Juan ou querer ser igual a Samuel. Deus fez cada um de nós com um único objetivo. Por isso, pare de se preocupar com os outros e comece a perguntar quem é você. Pare de se comparar com pessoas que já estão namorando e já estão casadas na sua idade e comece a se perguntar quem de fato você é. Cada um de nós foi feito com um único objetivo e com um único propósito. Eu não posso usar um martelo para querer mudar o canal da minha televisão, mas eu também não posso querer sentar sobre um tênis como se ele fosse um banco. Cada objeto tem a sua finalidade. Cada um de nós tem um objetivo. Cada um de nós tem a sua única identidade com suas únicas características. Por isso, é fundamental que antes de querer namorar, casar e constituir uma família,
a gente entenda quem de fato nós somos. Se Davi não soubesse quem ele era, ele teria se frustrado porque ele teria usado uma armadura que era boa para Saul, mas que não era boa para ele. Aquela armadura foi criada para Saul, não foi criada para Davi. Entenda a sua identidade, não olhe para as pessoas pensando o que você deveria ter que é delas, o que você gostaria de ter que é delas. Não olhe para as pessoas com inveja ou com crise no coração, porque o que elas têm foi feito para elas. E o que é seu, Deus tem para você. O que elas têm foi feito para elas e não serve em você. O carro que você olha, talvez com inveja, com desejo no coração, não te serve porque ele não foi feito para você. As características do seu amigo que você tanto admira não serviriam em você porque você é totalmente diferente dele. Não tem como eu querer colocar uma alça na squeeze porque a squeeze não foi feita para bebidas quentes. Não tem como eu colocar um canudo na caneca porque a caneca não foi feita para bebidas geladas. Cada um de nós tem uma identidade, cada um de nós tem uma característica. Pare de olhar para a vida do outro se comparando e comece a olhar para si e descobrir quem é você. Quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, quais são as suas habilidades, o que você gosta de fazer, o que você pode acrescentar. Descubra quem você é. Gosto muito de uma música que fala: abra o coração e deixe a sua música ecoar. Gosto da palavra universo porque se a gente separa essa palavra, nós temos uni e nós temos verso. Uni de universo e verso de uma música. Isso me leva a pensar que todos nós temos uma única música dentro de cada um de nós. Você foi feito com uma música dentro de você, que você precisa olhar para si, decorar, aprender essa música e cantar ela para o mundo. Você precisa descobrir qual é o seu dom, qual é o seu talento, quais são os seus sonhos, o que Deus colocou dentro de você, o que você olha para o mundo e você não aceita, o que você pode agregar no mundo e você vai cantar essa música para o mundo. Mas para isso você precisa identificar quem você é, qual é o seu jeito, qual é a sua essência, qual é a sua característica, quem você é. Por isso você precisa descobrir quem você é, qual a sua música, quais os seus sonhos, qual é a sua armadura. Pare de se armar com aquilo que não foi feito para você. Vista a armadura que Deus tem para você e só nele você vai descobrir isso. Quer descobrir quem você é? Comece a trabalhar. Mas não trabalhar por dinheiro, mas trabalhe para Deus, porque foi Ele que te criou, foi Ele que te fez com um único propósito e não tem maneira melhor de descobrir por que Ele te criou se não perguntando para Ele. Foi no trabalho de pastor que Davi descobriu a sua força e a sua bravura. Foi sendo músico de Saul que Davi conquistou a confiança do rei. Foi no trabalho de levar comida que Davi foi promovido a ser soldado do rei. O texto fala que quem matasse Golias teria como recompensa a filha mais velha de Saul. Foi no trabalho pelo rei que Davi conquistou Mical. Observe que Davi não pulou etapas, que Davi não quis pegar atalhos para conseguir a recompensa. Davi não foi direto na filha de Saul para conquistar ela, muito pelo contrário. Davi não foi precipitado, ele respeitou os processos. Primeiro veio o trabalho e depois a recompensa. Ele até mirou na recompensa, mas ele executou o trabalho. E ainda assim Saul tinha medo, tinha ciúmes de Davi. E aí, para sacanear Davi, o texto fala que ele não deu aquela promessa para Davi, mas sim ele deu a filha dele para um outro soldado. Mas Davi não deixa de trabalhar por isso. E aí, mais para frente, para criar uma armadilha e sim poder matar Davi, Saul pede em troca de sua outra filha, a Mical, o prepúcio de 100 filisteus. 100 filisteus. Não sei se você já assistiu Vikings, 300, esses filmes de guerra, mas você já viu o tamanho dos soldados? Agora imagina o trabalho que Davi teria para arrancar o prepúcio de 100 desses soldados. Eu não quero entrar em detalhes de como deve ter sido isso. Você acha que Davi pulou fora? Muito pelo contrário. Mais uma vez, Davi provou saber quem ele era. Saul pediu o prepúcio de 100 filisteus. Davi foi lá com seus soldados e mataram 200 filisteus. Davi provou saber quem ele era, provou saber quem era o Deus que ele servia, provou saber quem era o seu pai. Ele foi com confiança e ele fez mais do que Saul pediu. Ele trouxe o dobro do que Saul pediu. O texto fala que ele e seus soldados mataram 200 filisteus. E aí sim, ele conquistou Mical.
Davi não pulava etapas, Davi respeitava cada processo. E cada processo que Davi respeitava forjava ele mais forte do que ele já era. Davi foi como entregador de iFood e voltou como rei. Davi foi cumprir o seu propósito de entregador e foi promovido. Provérbios fala que o trabalho enobrece o homem. Trabalhe para amadurecer, trabalhe para servir, trabalhe para se conhecer, mas trabalhe de alguma forma. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você tem trabalhado pelo dinheiro ou você tem trabalhado pelo rei? Porque se eu trabalho pelo dinheiro, eu chego no meu serviço na hora que eu tenho que chegar, eu cumpro o que eu tenho que cumprir e eu vou embora. Não quero nem saber se deu certo ou se não deu. No final do mês o meu salário está na conta. Agora, se eu trabalho pelo rei, eu vou para o meu trabalho não pensando no meu salário, mas eu vou no meu trabalho pensando em servir, pensando em amar, pensando em ser intencional, pensando em levar o amor de Deus para cada uma daquelas pessoas que estão no meu trabalho. Olha a diferença. Quando eu trabalho pelo dinheiro, nada mais me importa senão fazer a minha função. Quando eu trabalho pelo meu Deus, eu estou ali para dar um bom testemunho, para amar, para servir, para ser o melhor de todos. Não pelo meu ego, mas sim a serviço do meu rei. Na igreja, você costuma ir para ser servido ou para servir? Porque todos nós fomos feitos para servir. Gaste mais tempo se envolvendo na igreja, servindo, fazendo amizade, estando perto de quem te aproxima de Deus. Passe mais tempo naquilo que te faz bem, naquilo que te leva a ser mais parecido com Jesus. Quer ser um bom partido para namorar? O primeiro passo é saiba quem você é. Não queira ser igual a ninguém, não queira imitar a ninguém. Saiba quem você é. Talvez você esteja se perguntando o que tudo isso tem a ver com namorar. Deixa eu te contar um pedacinho da minha história. Eu nunca tive dúvidas do meu chamado. Deus me chamou muito novo para servi-lo e eu fui muito novo para o seminário. Mas pelo fato do meu irmão Juan ser uma grande influência na minha vida, durante muito tempo eu achei que eu deveria imitá-lo. E pelo Juan ter casado muito novo, Juan casou com 19 anos, eu tinha na minha cabeça que eu deveria seguir o mesmo caminho do Juan. Então, por não saber quem de fato eu era, eu cheguei muito novo no seminário, mas o meu foco, o meu propósito não estava em estudar e em servir a Deus. O meu foco, o meu propósito estava em buscar alguém para saciar aquela necessidade que eu tinha de namorar e de casar logo como o meu irmão. Mas você entende a crise que isso poderia gerar? Porque talvez eu sou uma caneca querendo ser igual a uma squeeze, ou talvez eu sou uma squeeze querendo ser igual a uma caneca. Eu ainda não sabia de fato quem eu era, e eu achava que eu precisava ser idêntico ao meu irmão. E isso gerou algo muito ruim, porque eu cheguei lá, eu tirei o meu foco de Deus, eu tirei o meu propósito de estudar a palavra de Deus, eu tirei o meu foco de servir a Deus, e eu comecei a endeusar alguém. Eu comecei a mirar em quem eu poderia namorar para casar rápido, e assim eu não tive foco no trabalho, foquei somente em começar a namorar. Mirei em alguém do qual não era para ser minha. Começamos a namorar, começamos a caminhar para algo que Deus não tinha mostrado pra gente, colocamos um ao outro no lugar de Deus em nossas vidas, e agora estávamos distantes de Deus, estávamos idolatrando, estávamos colocando uma carga enorme um sobre o outro, e estávamos caminhando para o casamento, mesmo sem ter noção alguma se aquilo era da vontade de Deus para nós. Será que tinha alguma chance disso dar certo? Será que tinha alguma chance de Deus abençoar aquele relacionamento de idolatria, um relacionamento que ninguém sabia quem era? Um relacionamento que um colocava sobre o outro um peso que nós deveríamos colocar em Deus? E foi isso, me relacionei com quem não devia, no tempo que não devia, desobedeci a Deus e fui empurrando com a barriga algo que não era para ser meu, com uma garota que não era para ser minha. Tudo isso porque eu ainda não tinha entendido quem de fato eu era. Mas vamos dar uma pausa aqui nessa história. E para você que está anotando, o primeiro lugar então, o primeiro passo é saiba quem você é. E o segundo passo é seja quem resolve problemas. Quem de nós já não acorda cheio de problemas, não é? A nossa vida ela é cercada de problemas. Vivemos para solucionar problemas. Nós temos problema no nosso celular, nós temos problema no nosso lar, nós temos problema no nosso trabalho, nós temos problema na nossa faculdade, temos problema no carro, temos problemas com a obra da casa, nós temos problemas em todas as áreas e não tem nada pior do que pessoas que agravam os nossos problemas.
Mas olha a atitude de Davi ao se deparar com o problema de Saul no versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar contra ele. Muitos de nós pensaríamos no lugar de Davi: cara, o meu trabalho aqui é só trazer a comida dos meus irmãos e eu estou saindo fora. Eu não sou soldado, eu não sou treinado, eu não estou ganhando para isso, o problema não é meu. Quantos de nós pensamos assim no dia a dia? Se ele está nessa situação é porque ele não estudou, é porque ele não trabalhou, é porque ele não se organizou financeiramente. Se o casamento dele está assim é porque ele está colhendo as consequências. Se os meus pais estão com tanta briga, o problema é deles e o tempo todo nós estamos vendo os problemas, nós estamos identificando os problemas, mas nós fugimos dos problemas. Mas com Davi foi diferente porque ele não foi até o campo de batalha só para levar comidas. Davi já levantou de sua cama disposto a resolver problemas. Quando seu pai chega para Davi, quando Jessé fala que está preocupado com seus filhos mais velhos porque fazem 40 dias que eles não voltam para casa, Davi olha o problema do seu pai e fala: pai, eu vou resolver. Eu vou levar comida para eles e eu vejo se tem alguma notícia eu trago para o Senhor. Quando Davi chega no campo de batalha e vê o problemão que aquele exército estava enfrentando, Davi não se sacia em só deixar a comida embora. Davi vê aquele problema como um problema dele e ele se dispõe a resolver. Davi, ele era diferenciado porque ele resolvia problemas. Davi era diferenciado porque ele resolvia problemas. Ele não ficava levando para o seu pai os problemas que ele tinha com a ovelha. Quando o animal ameaçava suas ovelhas, ele matava aquele animal. Quando uma ovelha fugia, ele quebrava uma de suas patas para ela não conseguir mais fugir. Davi não ficava levando os problemas para o seu pai, Davi resolvia os problemas. Quando precisava levar comida, ele levava. Quando chegou no campo de batalha e viu todos temendo, foi ele quem se dispôs a servir. Quer ser um bom partido? Seja quem resolve problemas. Ajude as pessoas a resolverem os problemas delas. Ajude o seu bairro a resolver os problemas do bairro. Ajude na sua casa a resolver os problemas da sua casa. Ajude a sua família a resolver os problemas da sua família. Pergunte na sua igreja quais são os problemas que você pode ajudar a resolver. Pare de ser uma pessoa que está o tempo todo apontando e identificando os problemas e comece a ser aquele que resolve os problemas. Presta atenção nisso. Deus não nos chamou para nós trazermos ou para nós identificarmos os problemas. Deus nos chamou para nós resolvermos os problemas. Jesus nos chamou para ser sal e luz. Sabe o que o sal faz? O sal, além de enaltecer o sabor do alimento, ele serve também para preservar o alimento. Pronto. O sal é um resolvedor de problemas. A luz, quando ela chega, ela resolve o problema da escuridão, das trevas e da dúvida. Pare de ser a pessoa que chega no ambiente para achar problemas, para identificar problemas, para colocar dúvidas. Pare de ser quem deixa as pessoas com mais medo e com mais preocupação. Seja a pessoa que chega trazendo luz, trazendo direção, trazendo confiança, trazendo amor, trazendo paz. Seja quem chega para resolver os problemas e não para trazer mais problemas. Que as pessoas tenham por você, quando você chega em um ambiente, a mesma sensação que elas têm quando encontram um interruptor em meio ao quarto escuro. Porque enquanto elas não encontravam o interruptor, elas estavam ali perdidas, batendo o dedo nos móveis da casa. Mas quando elas encontraram o interruptor, elas se aliviaram, porque elas sabiam que agora ia ter luz e elas iam enxergar o seu ambiente. Que as pessoas tenham esse mesmo alívio quando você chegar, porque elas sabem que agora chegou alguém que resolve o problema. Que agora chegou alguém que traz paz. Que agora chegou alguém que traz solução. Que agora chegou alguém que nos dá a direção. Seja quem resolve problemas. Não importa o problema que Davi tinha na sua frente, ele resolvia. E isso sempre o tornava mais forte e mais hábil. Começou matando um lobo, que deu força e coragem para ele matar um leão, que depois serviu como experiência para ele matar um urso, até chegar diante de um gigante. Quando Saul, armando para Davi, quis o prepúcio de 100 filisteus, ele resolveu. Cada problema que Davi resolvia trazia para si ensinamento e servia como promoção. Cada problema traz para nós ensinamento e nos leva a um nível mais profundo. Não levante da cama para caçar problemas, levante da cama pedindo a Deus solução para os problemas. Tá vendo como muda a chavinha?
Porque quem chega para identificar problemas é aquele que vai chegar e as pessoas já vão ficar preocupadas. Só de chegar as pessoas já vão ficar ansiosas porque sabem que com a presença dele já vai vir mais problemas. Mas quando é alguém que resolve problemas, quando ele chega as pessoas ficam aliviadas porque sabem que agora alguém vai ajudar. Sabem que agora alguém vai querer resolver. Sabem que agora alguém vai agir com amor, que agora alguém vai agir com responsabilidade. Levante da sua cama, pedindo a Deus para ser quem vai levar soluções. Não trabalhe pelo seu salário, trabalhe para solucionar problemas. Não estude pelo título de formado, estude para um dia resolver problemas. Muitos homens e mulheres viveram para resolver muitos problemas. Por causa deles, hoje nós temos energia elétrica. Por causa deles, hoje nós temos água potável. Por causa deles, hoje nós temos acesso às escrituras sagradas. Por causa deles, hoje nós temos internet móvel e dentre tantos outros problemas que foram resolvidos. Qual problema do nosso mundo você está empenhado em resolver? Colocamos na nossa mente um pavor e preguiça de problemas. Estamos sempre fugindo e jogando problemas para os outros. Presta atenção, cada problema que você passa para frente, cada problema que você não resolve, é uma oportunidade de se fortalecer jogada no lixo. Vou repetir, cada problema que você joga no colo de outra pessoa, cada problema que você evita resolver, é uma oportunidade de se fortalecer que você está jogando no lixo. Em um mundo onde todo mundo quer ter cada vez menos problemas, seja quem resolve os problemas. E aí você vai ver as coisas na sua vida começarem a dar certo. E aí você vai ver as oportunidades começarem a aparecer. E aí você vai ver você se tornando cada vez mais hábil, cada vez mais sábio, cada vez mais prático. Porque você começa resolvendo um probleminha, daqui a pouco aquele probleminha já é tranquilo, você resolve um problema maior. Não veja o problema como um empecilho, veja o problema como uma oportunidade. Veja o problema como uma oportunidade de crescer, de se tornar melhor. Ao invés de murmurar pelas pedras no seu caminho, comece a catar aquelas pedras para um dia construir o seu castelo. Ao invés de ficar reclamando de toda hora tropeçar em uma pedra, ao invés de reclamar que na estrada da sua vida existem muitas pedras, comece a recolher e guardar para que um dia você tenha pedra o suficiente para construir o seu império. Comece a resolver os problemas para um dia você construir o seu futuro. Até porque grandes crises geram grandes oportunidades. Davi conquistou Mical porque ele resolvia problemas. Depois de muito tempo resolvendo problemas, Deus deu a Davi uma esposa. Não viva procurando o seu par, viva para resolver problemas. E quem sabe, resolvendo esses problemas, você vai conhecer o amor da sua vida. Até porque é uma ilusão você achar que você vai namorar para se casar e ser feliz o tempo todo. Você vai namorar e casar para fazer o outro feliz. Você vai namorar e casar para resolver os problemas do outro. Pare de olhar ao seu redor sendo vitimista, esperando que alguém identifique o seu problema e resolva ele para você. Levante a cabeça, resolva os seus problemas e agora saia para resolver das outras pessoas. E aí você vai ver como as oportunidades vão começar a surgir cada vez mais. Então, para quem perdeu algum dos passos, vamos lá novamente. Primeiro passo, saiba quem você é. Segundo passo, seja quem resolve problemas. E o terceiro passo é seja quem leva a presença de Deus. Davi não diferenciava o profano do sagrado. E essa é uma grande dificuldade da nossa geração. Estamos o tempo todo querendo distanciar, querendo separar, querendo colocar na balança o que eu faço por dinheiro e o que eu faço para Deus. Como eu trato meu irmão e como eu trato meu pastor. E o tempo todo eu quero separar o profano do sagrado. Davi não fazia isso. Davi o tempo todo ele fazia por Deus. Ele servia pelo rei. Ele levava a presença de Deus. Para Davi tudo era sagrado. Não importa se era cuidar de ovelhas, se era tocar uma harpa, se era levar comida, se era derrubar gigantes, se era ser rei de uma nação. Tudo para Davi era por Deus. Tudo para Davi era sagrado. Davi vivia por Deus e por isso, mesmo sendo pecador, ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Porque mesmo não sendo santo, ele não se conformava em pecar, porque ele sabia que o pecado distanciava ele da presença de Deus. Quantos de nós estamos mergulhados no pecado,
Mas nós não temos humildade suficiente. Ao invés de nós corrermos para a presença de Deus, para Ele nos limpar e nos santificar, a gente prefere permanecer no pecado do que a gente ter que se humilhar e reconhecer para Deus que a gente errou. Olhe para a sua vida. Você tem permanecido na presença de Deus ou você tem permanecido na sua brincadeirinha de ser cristão? Ou você tem permanecido brincando de alimentar o seu ego, brincando de alimentar o seu pecadinho de estimação? Larga tudo isso que te afasta da presença de Deus e corre para Deus, para Ele te purificar, para Ele te santificar, para Ele te encher de tal forma que por onde quer que você vá, você transborde a presença de Deus. E as pessoas vão perceber que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, não pelas suas palavras, mas porque só de encostar em você, ele vai sentir a presença de Deus. Seja quem leva a presença de Deus. Você investe mais tempo procurando pelo amor da sua vida? Você investe mais tempo na sua beleza, na sua aparência? Ou você investe mais tempo se dedicando e buscando a presença de Deus? Porque Deus só vai te dar alguém quando você estiver pronto a levar Ele para essa pessoa. Deus só vai te dar alguém quando você estiver pronto para cada dia mais, você se esforçar cada vez mais para aproximar quem você ama de Deus. Deus não vai te dar alguém para você se sentir amado, para você se sentir querido, para você ser cuidado. Deus vai te dar alguém para você cuidar, para você resolver problemas e para você levar a presença dEle. Olha o versículo 45. Davi vira para Golias e fala: você vem contra mim com espada, lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi não venceu porque ele era corajoso, porque ele era forte, porque ele tinha grandes armaduras. Pelo contrário. Imagina comigo, do meu lado direito, Golias, 3 metros de altura praticamente, vestindo uma couraça de 65 quilos. Só a ponta da lança de Golias pesava 8 quilos. Do meu outro lado, Davi, peso pena, sem armadura, baixo, fraco. Quem você acha que venceria? Davi não venceu porque ele era forte, porque ele sabia lutar ou porque ele tinha grandes armas. Davi só venceu porque ele levou a presença de Deus. Pare de gastar tempo pensando em como vencer as suas batalhas e comece a gastar tempo se enchendo da presença de Deus. O maior ato que você pode fazer pelas pessoas que você ama é levar Deus para a vida delas. É levando a presença de Deus consigo onde quer que você vá. Cada vez que você olhar para alguém, cada vez que você colocar as mãos nos ombros de alguém, cada vez que você chegar em algum lugar, que não seja você chegando, que não seja você olhando, que não seja você tocando, mas que seja Deus através da sua vida. E por último, e o quarto passo, saiba seu propósito de vida. Por estar sempre cheio da presença de Deus e sempre levar Deus onde chegava, Davi identificou e ele cumpria o seu propósito. Quando era para pastorear e proteger as suas ovelhas, ele sabia o seu propósito. Quando era para tocar uma harpa para o rei, ele sabia o seu propósito. Quando era para levar comida para os seus irmãos, ele sabia o seu propósito. Quando precisava acalmar Saul, ele sabia o seu propósito. Quando era para reinar, ele sabia o seu propósito. Davi respeitou e cumpriu todos os processos da sua vida. Davi não adiantou processos. Davi não quis namorar antes do tempo. Davi não quis ser rei antes do tempo. Davi não quis ir para a guerra antes do tempo. Davi sabia que ele precisava respeitar cada um dos processos, porque cada processo estava formando ele para o próximo. Enquanto ele estava aqui, neste processo, Deus já estava cuidando do próximo. Enquanto Deus estava preparando ele neste processo, Deus já estava sonhando com o dia em que ele ia ser rei. Hoje nós já saímos da faculdade querendo grandes cargos em empresas, com grandes salários, trabalhando pouco. E quem chega lá e quem consegue de fato grandes cargos, ganhando muito e trabalhando pouco, sem saber quem é, sem saber o seu propósito, entra em crise. Não sabe mais o que fazer porque chegou aonde viu que outros estavam e quis o que era de outra pessoa, mas não era para si. Ele sonhou para ele o que era dos outros, mas ele não sabe quem ele é e o que ele gosta e ele não sabe para onde ele deve ir.
Queremos que Deus fale com a gente sem o buscar com intensidade. Queremos namorar e casar antes mesmo de ter um emprego e até antes mesmo de saber quem nós somos. Tá errado. Antes de tudo, entenda qual é o seu propósito, entenda quem você é, seja quem resolve problemas, seja quem é cheio da presença de Deus. Não tem como eu querer namorar, não tem como eu querer casar se eu não sei o meu propósito. Por exemplo, se eu soubesse há 6 anos atrás qual era o propósito ideal de Deus para minha vida, eu não ia querer inventar de namorar 6 anos atrás, porque eu sabia que Deus ainda me levaria por países, por vários lugares, e que eu ainda não estava pronto para criar raízes em um só lugar. Quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente fica procurando aquilo que não é nosso. Vivemos em busca de um único propósito, mas a gente precisa entender que a cada lugar que nós chegamos, Deus tem um propósito diferente para nós. Davi tinha como propósito ser rei, mas ele também teve o propósito de cuidar das suas ovelhas, teve o propósito de acalmar o rei, teve o propósito de matar Golias, teve o propósito de levar comida para o seu irmão. O propósito maior era ser rei, mas ele respeitou os propósitos menores, até porque o macro surge do micro. Pare de prestar atenção naquilo que as pessoas alcançaram e comece a prestar atenção naquilo que elas fizeram para chegar lá. Muitas vezes nós confundimos o nosso propósito por olhar demais para a vida das pessoas. Terminando a história, eu tinha tanto e ainda tenho o Juan como inspiração que eu confundia. E ao invés de somente querer me inspirar nele, eu achava que a minha vida tinha que ser uma repetição da vida dele. Mas a garrafa, como eu falei, é diferente da caneca porque elas têm propósitos diferentes. E eu demorei para entender isso. E por não saber qual era o meu propósito, eu comecei a tomar decisões erradas, me relacionando fora de hora, o que ocasionou em tirar o meu foco do ministério, em sobrecarregar outra pessoa, colocando alguém no lugar de Deus em minha vida. E quando acabou, eu não tinha mais chão, eu não tinha mais amigos, eu não sabia o porquê eu estava ali. E foi aí, no fundo do poço, talvez um dos maiores sofrimentos da minha vida, que eu entendi que Deus era tudo o que eu precisava e que era nele que eu ia identificar quem de fato eu era e qual era o meu propósito. Eu estava totalmente longe, sem nenhuma família por perto do outro lado do país, e eu coloquei toda a minha expectativa, toda a minha carência, todos os meus sonhos em uma única pessoa. E eu fiz isso totalmente errado, porque aquilo não era a vontade de Deus para mim. Por eu não saber qual era o meu propósito, por eu não saber quem eu era, e por eu querer ser igual a quem eu admirava muito, eu acabei prejudicando muito a minha vida e prejudicando a vida de quem eu era amigo. E no fundo do poço, Deus foi me mostrando quem eu era. Deus foi me mostrando por que Ele me criou. Deus começou a me erguer novamente, me mostrando que eu precisava cicatrizar essa parte da minha vida, de querer casar logo, de querer imitar o meu irmão. E Deus me mostrou que Ele tinha um tempo certo para mim, que Ele tinha um propósito, que Ele tinha um foco. E quando eu descobri meu propósito, eu foquei no que era para ser feito, entendendo que a minha hora chegaria e não era algo que eu precisava esperar chegar para começar a servir, para começar a amar, para começar a fazer o meu propósito. Eu não precisava esperar eu me casar para ser um homem. Eu poderia, a partir dali, entender quem eu era, entender o meu propósito, ser um cara cheio da presença de Deus e que onde quer que chegava, resolvia problemas. E assim eu comecei a fazer. E aí Deus me mostrou que tinha dado o meu tempo no Rio Grande do Sul, então eu encerrei aquele ano ali, fui para São Paulo para terminar minha faculdade, fui convidado para cuidar da juventude da primeira igreja batista de Guarulhos. Fiz um trato com Deus de ficar 2 anos sem conhecer ninguém com a intenção de me relacionar para que nesse período eu me focasse 100% no propósito que Deus tinha para mim e assim eu fiz. Comecei a trabalhar na primeira igreja batista de Guarulhos, cuidando da juventude, amando, servindo, levando a presença de Deus, resolvendo problemas. E um dia, num domingo à noite, quando eu estava pregando, levando o amor de Deus para aquelas pessoas, a Maressa visita o culto bem naquele dia. 5 dias depois, ela me manda uma mensagem elogiando a minha pregação e pedindo aconselhamento, pedindo ajuda, porque ela estava passando exatamente por aquilo que eu tinha passado 2 anos atrás. E a partir dali, Deus me mostrou que eu estava, agora sim, conhecendo a mãe dos meus filhos. O problema é que Ele mostrou para mim bem antes de mostrar para ela. Ele me mostrou, mas talvez Ele esqueceu de falar para ela e eu esperei muito
tempo até ela perceber. Para ser mais exato, foram 8 meses tentando convencer ela para finalmente ela aceitar namorar comigo. E depois de 8 meses, começamos a namorar. 1 ano e meio depois nos noivamos e agora, no dia 13 de maio, nos casamos no civil. O problema é que eu desperdicei muito tempo da minha vida procurando algo que eu não tinha perdido, mas que eu apenas ainda não tinha ganhado. Pare de procurar aquilo que você não perdeu e comece a buscar Deus, porque no momento certo é Ele que vai te dar. Pare de procurar o amor da sua vida, porque ele não está perdido. Talvez só não chegou a hora de Deus te dar. Talvez Deus está esperando você seguir esses 4 passos. Talvez Deus está esperando você achar quem você de fato é. Talvez Deus está esperando você entender o seu propósito. Talvez Deus está esperando você ser alguém que começa a resolver os problemas ao invés de esperar que resolvam por você. Talvez Deus está esperando você ser alguém que leva a presença dele, independente de para quem seja. Para aí sim, ele te dá alguém para você chamar de seu. Tire seu foco de encontrar um amor e comece a depositar o seu foco em ser aquilo que você gostaria de encontrar. Alguém que sabe quem é, alguém que resolve problemas, alguém que é cheio de Deus e alguém que cumpre seu propósito. Comece a focar em ser quem você gostaria de encontrar. Que o foco da sua vida não seja em achar um grande amor. Que o foco da sua vida seja fazer aquilo que Deus tem para você. E quando você menos pensar, aí Deus vai te dar. Porque não está perdido. Está no tempo certo, no lugar certo. E você precisa procurar em Deus aquilo que Ele tem para você. Vamos orar? Paizinho, nós te louvamos, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te agradeço pelos erros que eu cumpri em minha vida, para que assim eu entendesse quais são os passos errados e quais são os passos certos. Obrigado, porque através da minha vida eu percebo o quanto eu errei. E agora eu posso, Pai, ajudar aquelas pessoas que ainda não estão seguindo o mesmo caminho. Eu posso ajudar para que pessoas não pisem nos mesmos buracos. Eu posso avisar onde estão as falhas para que as pessoas possam ser mais parecidas com o Senhor, Pai. Que possamos o tempo todo nos ajudarmos e que as pessoas que estão solteiras assistindo esse vídeo, Pai, que a partir de hoje o propósito e o foco delas não estejam em procurar aquilo que não está perdido, mas seja cumprir aquilo que o Senhor tem para elas, Pai. Essa é a nossa oração, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém. Se Deus falou ao seu coração e se você tem gostado do conteúdo do nosso canal, é muito importante para nós que você se inscreva na nossa página, que você curta os nossos vídeos e que você compartilhe essa mensagem. Se você acha que essa mensagem vai ser edificante para algum amigo, para algum familiar, mande. Não deixe de compartilhar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Que Deus te abençoe. Conto com você. Grande abraço. Semana que vem a gente se vê, hein?